Salve, salve, galera! A gente vai ter aula agora sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos terminar de falar sobre esse processo histórico, tá? A gente parou na parte em que estávamos falando da Batalha de Stalingrado e do dia D. A Batalha de Stalingrado é quando a União Soviética começa a empurrar os alemães para o seu território novamente. Vão reconquistar a Polônia e vão só empurrando os alemães para dentro da Alemanha, né? Quando a gente fala do dia D, vão estar os Estados Unidos, a Inglaterra, a França unidos para retomar o norte da França, o que eles vão conseguir ali pelo Canal da Mancha, né? Então, quero que vocês comecem a perceber que a Alemanha vai se tornar encurralada, né? Vai estar ali encurralada, tanto pela frente oriental, com a União Soviética, quanto pela frente ocidental, Inglaterra, França e Estados Unidos, tá? Ok, quero que vocês já comecem a perceber frente oriental, socialismo, frente ocidental, capitalismo. Lá na frente a gente vai ter a Guerra Fria. Então comecem a perceber o que está acontecendo dentro da Segunda Guerra Mundial. Ok, chegamos no finalzinho da guerra, vai sobrar somente Berlim, tá? A Alemanha já não tem mais soldado para batalhar e vai começar a se abastecer de garotos, exatamente. Meninos de 14 anos vão começar a abastecer o exército nazista. Só que isso não vai dar muito certo, ok? Beleza, então a gente tem ali só Berlim sobrando, Hitler está em Berlim, não se sabe aonde exatamente, e a história que a gente conhece é que ele se matou. Os restos mortais de Hitler vão ser encontrados só posteriormente, ok? Então vamos lá, ele se matou e quem vai render, a princípio, os alemães vão ser os soviéticos, eles são os primeiros a chegar ali dentro de Berlim, tá? Só que a gente precisa entender que isso tudo teve uma participação de todos, tanto da frente oriental quanto da frente ocidental. Então não tem como dizer que os soviéticos ganharam a guerra. Não é esse não é isso que a gente tem que levar, tá? Tivemos a participação de todos, porém, os primeiros a chegarem ali em Berlim vão ser os soviéticos. Vou colocar para vocês, inclusive no blog, uma imagem que é extremamente pretensiosa e que foi encomendada por Stalin. Stalin era o líder lá dentro da União Soviética e ele vai pedir essa foto. Ou seja, vamos ter um soldado soviético ali em cima do parlamento alemão, né, que a gente conhece como hashtag. Ele vai estar ali em cima com a bandeira soviética, né, comunista, enfim. E aí, dia 8 de maio de 1945, a gente vai ter realmente a rendição da Alemanha acontecendo. Ok, a gente teve a rendição da Alemanha, a gente não teve a rendição do Japão. A guerra no Pacífico vai continuar acontecendo, tá? O Japão só vai se render em agosto de 1945, quando acontecer a explosão das duas bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Os Estados Unidos vai explodir essas duas bombas lá. Quais são os grandes motivos para que isso aconteça? Primeiro, para que finalmente o Japão se rendesse. Segundo, os Estados Unidos queriam mostrar o seu poder bélico à União Soviética. Lembrem-se, Guerra Fria lá na frente. Os Estados Unidos já queriam mostrar o seu grande poder bélico, tá? A União Soviética. Então, percebam o conflito de interesses que está acontecendo ali entre capitalistas e socialistas. E também esses dois territórios são considerados grandes polos industrializados do Japão. Então, os Estados Unidos ganhavam com tudo isso. Ok. Vamos partir agora para as consequências dessa guerra, tá? A Alemanha vai ser dividida em 4 zonas de influência: Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, tá? Só que a gente costuma dizer que foram 2 grandes zonas, porque a gente tinha a parte socialista e a parte capitalista. Quem cuidou da parte socialista foi a União Soviética e quem cuidou da parte capitalista, no caso, foi os Estados Unidos, que estava preparado economicamente para assumir esse processo, tá? Muita gente me pergunta sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim está associado à Guerra Fria, não à Segunda Guerra Mundial. Vai ser construído lá em 1961, tá?
Ok, a gente vai ter então, depois da guerra acontecendo, o Tratado de Paris, que vai ser assinado no ano de 1947, que vai definir algumas coisas. A gente vai ter a redefinição do mapa da Europa acontecendo, a Alemanha vai devolver certos territórios, né? Quem vai estar ali dentro desse tratado? Inglaterra, França, a Itália vai participar, mas a Alemanha não. A Alemanha não vai participar desse tratado. Por quê? Porque eles acham que a Alemanha é a culpada, a Alemanha causou a Primeira Guerra Mundial, causou a Segunda Guerra Mundial, então ela não tem que participar, ela tem que ser julgada. Então a gente vai ter o que a gente chama de Tribunal de Nuremberg, que vai acontecer ali nos anos de 45 a 49. Vão ser vários julgamentos dos oficiais, de nazistas que realmente participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial. 24 pessoas vão ser culpadas, declaradas culpadas e vão ter a pena de morte, vão ser mortas, ok? Nesse tribunal, a gente vai ter 3 tipos de crime sendo julgado. Primeiro crime vai ser o crime de paz, né? Contra a paz. Que crime é esse? É aquele, pelo fato da Alemanha não ter respeitado o Tratado de Versalhes de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, e também não ter respeitado a Liga das Nações, ok? Temos também os crimes de guerra, que é aqueles crimes de matar civis, de fazer prisioneiros de guerra. Claro que todos os outros países também fizeram isso. Só que a gente tem que entender que quem era a grande culpada, declarada a grande culpada da Segunda Guerra Mundial, foi a Alemanha. Então, quem devia pagar por isso seria a Alemanha. O outro crime é o que a gente chama de crime contra a humanidade. Lembrem-se dos judeus, o tanto de judeus que morreu, os campos de concentração e de extermínio, eles escravizavam as pessoas, então eles vão responder por esse crime também. Como uma grande consequência também dessa guerra, a gente vai ter em 1945 a criação da ONU, né? A Liga das Nações não vai conseguir o que realmente quer, né? Que é evitar a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter a ONU surgindo ali, depois a gente vai falar, posteriormente a gente fala melhor sobre a ONU, mas aí a gente precisa entender que ela vai vir para evitar grandes conflitos que acontecem no mundo e ela vai estar sendo uma grande consequência da Segunda Guerra Mundial. Meninos, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer coisa é só procurar a professora.